2 Coríntios 8. Ele fala assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Sobre oferta, sobre levantamento de oferta. Ele fala assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos torneisseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, que o que muito colheu não teve demais, o que pouco não teve falta. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando da disposição em ofertar, e ele fala, eu não falo isso como mandamento. Ele tá argumentando com eles, falando assim, olha, eu não tenho como forçar vocês a doar, né? Mas eu espero que vocês façam isso com certa regularidade e em proporção àquilo que você tem. Ou seja, não é para você dar mais e você começar a ter falta para manter o outro. Ele fala, não, é para equilibrar, né? Por que eles depositavam as ofertas aos pés dos apóstolos, segundo está escrito no livro de Atos? Porque quando você fazia isso, você dava condições para aqueles que estavam administrando olhar e falar assim, ok, eu consigo equilibrar isso aqui. Na hora da distribuição das ofertas, por exemplo, para as viúvas dos judeus e dos helenistas, né? Não houvesse partidarismo, por exemplo. Uns ganhando de mais, outros de menos. E gente passando fome e outros com abundância. Por isso que os apóstolos eles deram aquela orientação de que o diácono ele tinha que ser cheio do Espírito Santo até para fazer isso, até para distribuir comida, né? Até para servir a mesa. Então, eu já tinha falado algumas vezes, né, que eu não vejo problema que as pessoas do grupo, como grupo, queiram ofertar individualmente aonde o seu coração foi inclinado. Mas meditando, eu vou botar um mais aqui, meditando um pouco nesses princípios, né, eu percebi que quando você faz isso em união e em conformidade, você consegue equilibrar melhor para suprir as necessidades do povo de Deus naquilo que eles têm necessidade de forma mais equilibrada. Por quê? Porque você recolhe os recursos e divide igualmente. Quando você deixa isso na mão de cada um, a tendência é que isso aí não aconteça. Por quê? Porque se tem um que pode ofertar mais e outro que pode ofertar menos, você não consegue equilibrar isso para distribuir todos que estão necessitados. Você acaba privilegiando mais uns do que outros. Então, eu acho que se perde um pouco desse princípio. Quando você olha, colocar nos pés dos apóstolos, né? Como a gente não tem nenhum apóstolo aqui, então, se faz por bem a gente ter um local comum de recolhimento e, em oração, definirmos, caramba, onde que nós vamos ajudar? Quem nós vamos ajudar? Né? Tem um princípio, né, em que Paulo fala que ele recebeu uma recomendação dos mais antigos, vamos dizer assim, da igreja de Jerusalém, para que ele se lembrasse dos pobres. Ele fala assim, o que eu procurei fazer com certa diligência, né? Tem uma outra passagem que
Paulo fala sobre você administrar primeiro aos domésticos da fé. Eu acho que essas duas coisas, elas caminham juntas, né? Não quer dizer que eu vou sair na rua ajudando qualquer pobre, né? Mas que primeiro eu tenho que olhar... A primeira coisa que eu teria que olhar realmente é para dentro do nosso grupo, né? Do grupo que hoje caminha comigo. Tem alguém passando necessidade? Não faz sentido eu ajudar qualquer pessoa de fora do grupo se tem pessoa dentro do grupo passando necessidade. Se ninguém está passando necessidade, a segunda coisa que eu vou fazer é olhar, ok, tem algum cristão de fora do grupo que está passando necessidade? Não faz sentido eu ajudar um não cristão primeiro. Ah, mas ele... assim eu vou trazer ele para a fé. Não, você vai trazer ele para a fé mostrando que cristãos cuidam uns dos outros. Não dando dinheiro para um não cristão. Né? Porque dando dinheiro para um não cristão, talvez você vai estar alimentando um pecado dele. Isso é uma questão que tem que ser bem ponderada no espírito, para você fazer a coisa certa, né? Depois que você, então, ultrapassou essa instância, então você primeiro cuidou dos mais próximos, depois você cuidou... Se a gente quiser até fazer de uma maneira mais genérica, né? Primeiro, individualmente, você cuidou da sua casa. Aí, você, segundo aquilo que Deus propôs no seu coração, você vai ofertar. Sem obrigação. Se é 10%, se é 20%, se é 1%. Não. Para que você não fique em dívida, para que você não deixe sua casa desabastecida, para que você não venha pecar contra Deus dentro do primeiro ministério, que é a tua casa. Porque depois que você fez isso, você recolhe num lugar comum, para que você possa distribuir com igualdade. Aí você olha para o teu grupo. Ok, tem alguém passando necessidade aqui? E você supre a necessidade do teu grupo. Ok, se não tem ninguém passando necessidade no teu grupo, aí você começa a olhar para fora e falar assim, onde existem cristãos passando necessidade? E aqui é interessante que a gente pode olhar para isso de várias formas, né? Tanto o cristão que realmente está passando necessidade, ou seja, aquele que falta comida, não tem dinheiro para pagar uma conta de luz, uma conta d'água, está passando fome, como a Vivi falou algumas vezes comigo, queria ajudar um orfanato, viu? Um orfanato cristão que ensina as crianças no caminho do Senhor, né? E é guiado pelo Espírito Santo nesse trabalho. Ou seja, uma coisa que, assim, viu um orfanato ali, vamos lá. Tem um orfanato cristão? Eu primeiro, assim, para você ser bíblico, primeiro vai no cristão, entendeu? Ajude o cristão. Depois que você fez isso, e aí você ainda tem mais recurso, né? Aí você se volta para a sociedade, vamos dizer assim. Aí você olha para o social, né? Então, o social é a última escala do negócio. Se você fez tudo certinho, talvez, ao chegar lá, o dinheiro já não existe mais, porque você já ajudou todo mundo no seu entorno, e os cristãos e tal. Entendeu? Tem algumas nuances nisso daí, né? Por exemplo, Cristo critica os fariseus que diziam que eles ofertavam no templo, e isso era corban. Corban é uma expressão para doação usada no judaísmo, até hoje é usada, né? É como se a gente estivesse falando assim, eu honro meu pai e minha mãe doando no templo, então eu não preciso sustentar meu pai e minha mãe. O argumento de Cristo é esse. Ele fala, não, tá errado isso, né? Então você deixa seu pai e sua mãe passando necessidade e você vai dar no templo, você acha que está justificado. Esse princípio é o que eu estou falando. Então você vai deixar seu pai e sua mãe passando necessidade, você vai deixar sua esposa sem comprar um remédio, você vai deixar seu filho sem ir para a escola, por exemplo. Você vai deixar sua casa ter a luz cortada. Você vai abrir tua geladeira, não vai ter um arroz, não vai ter um feijão. Por quê? Porque você está orgulhoso de dizer que está dando no templo. É um fariseu. É igualzinho um fariseu, né? O princípio é o mesmo, isso não muda, né? A outra questão é de você levantar a oferta para sustentar aquele que faz a obra, né? Tem uma passagem que Paulo ele vai argumentar que o ministro é digno do seu salário, né? Ele usa aquela passagem do boi debulhando milho, tal. Então ele está dizendo o seguinte, olha, se você está trabalhando na obra, é lícito você viver da obra, né? Se você olha o princípio por trás disso e vê que Paulo tirou essa passagem lá do Antigo Testamento, da lei mosaica, e você começa a olhar para os levitas na lei mosaica, então você também começa a entender
que também faz parte desse ritual de doação, você talvez dá dinheiro para uma entidade missionária. Por quê? Porque às vezes são pessoas que vivem para a obra e ele não consegue ter um trabalho secular, por quê? Porque está tão integralmente envolvido com a obra, tão imerso nisso, que ele não consegue parar para viver uma vida regular. Ele pode viver uma vida regular? Paulo viveu. Ele construiu tendas um certo tempo para não ser pesado à igreja. Mas ele falou que, ok, eu não fui pesado a vocês, coríntios, porque eu fiz tenda quando eu estava aí, então vocês não precisaram me sustentar. Mas ele argumenta que não é errado você fazer isso. Porque eu dei o exemplo aqui da Ariadna Oliveira, né? Poxa, se eu vi os testemunhos dela, ela falou, inclusive, quando ela foi no primeiro podcast, que foi quando eu contei as primeiras histórias dela, numa das reuniões no ano passado, ela, imediatamente depois, ela teve que ir para a Ásia. Ela conta isso nesse último que eu ouvi, né? E aí, o podcast dela no Jesus Cop fez tanto sucesso que ela e o marido ficaram tão em evidência que ela pediu para temporariamente cortar o podcast para ela poder fazer a viagem na Ásia e ela não ficar no foco, entendeu? Porque ela estava indo para um lugar muçulmano onde o evangelho não pode ser pregado. Aí depois que ela voltou da viagem, eles botaram um podcast de volta no ar, entendeu? Aí ela contando que várias pessoas mandaram mensagem para ela no Instagram ou foram na escola de formação de missionários da Jocum, Jovens com uma Missão, né? Onde ela forma missionários, e falaram que foram lá porque viram o podcast e foram tocados por Deus para se envolver com missões. Mas o envolvimento com missões também acontece quando você dá o sustento para quem vai. Não, essas pessoas precisam de recursos, né? Porque ela mesma contou o testemunho que ela foi rodar a Ásia nesse período que ela pediu para tirar o podcast do ar. Pô, de onde veio o recurso para ela rodar a Ásia? Ela estava passeando na Ásia. Ela não estava passeando, ela estava nos países muçulmanos, porque ela não estava fazendo turismo, né? Então, ela estava lá botando a vida dela em risco. Só que precisa de passagem de avião, precisa de comida. E muitas vezes ela também levava recursos para quê? Para ajudar a igreja pobre de lá. Aqui, como a gente viu Paulo falando das igrejas na Macedônia, né? Igrejas pobres, né? Que precisavam de recurso, né? Então você tinha igrejas mais abastadas, mesmo na época do Antigo Testamento, igrejas mais pobres, né? Então ele falava assim, ó, vamos tentar equilibrar isso, vocês têm muito, né? Que não sobre a vocês, vocês dividam com aquele que tem pouco, para que todo mundo tenha igual, né? Então, basicamente, né? Para tentar fechar esse conceito, né? O dízimo em si, ele vem da lei mosaica. O dízimo de Abrão e de Jacó foram pontuais, então eles se caracterizam muito mais como ofertas do que dízimo. O dízimo da lei mosaica, ele era voltado para a produção agrícola, para a manutenção do templo, dos levitas e do Estado. Quando o Estado se separou da igreja na era moderna, parte do que a gente faz em termos de arcar com as nossas responsabilidades, a gente faz através dos impostos. O governo deveria assumir aquilo que ele tirou da mão da igreja, ou seja, a seguridade social, vamos dizer assim, o social, que era esse Estado teocrático que fazia no Antigo Testamento, o governo, já que ele tomou os impostos para si, ele deveria fazer, ele não faz. O que não quer dizer que só porque ele não faz, então eu também não vou fazer. Então eu vou continuar ofertando, não dizimando. Para quê? Para que eu possa ajudar primeiro os domésticos na fé, para manter primeiro a minha casa, depois os domésticos na fé e depois a sociedade. É isso. Então a igreja vai continuar se envolvendo com isso. Entre os domésticos na fé, eu posso tanto dar comida para quem não tem comida, dar amparo para quem não tem amparo, ajudar um asilo, ajudar um orfanato, mas eu posso também ajudar uma entidade missionária, eu posso ajudar um missionário, eu posso ajudar alguém que vive da obra, né? E isso também é lícito, né? E a gente vê que na ordem neotestamentária toda a lei foi abolida. A gente vê então Paulo conversando com os coríntios, tentando argumentar com eles que não há lei para ofertar, né? E se ele tivesse uma lei, ele falava, olha, inclusive a lei diz que, ou inclusive Cristo deu o seguinte mandamento. Não, ele não argumenta isso, é porque ele não tinha argumento. O argumento que ele tem é tipo, olha, vamos doar, entendeu? Vamos nos doar,
né? Dar é melhor do que receber, né? Tem uma passagem que o próprio Paulo cita isso, que vem da doutrina de Cristo. E se eu pudesse, talvez, finalizar essa ideia para corroborar tudo isso, a gente pode ir para o primeiro concílio da igreja primitiva, que é o concílio da igreja de Jerusalém. Acho que está em Atos 20, vamos dar uma olhada lá. Não é Atos 20 não, é Atos 15. Onde a igreja se reuniu em Jerusalém para discutir o quê? Se precisava circuncidar os gentios, né? Você teria que trazer os gentios para a fé judaica, na integridade do que a fé judaica era. E aí levantaram uma controvérsia lá, Pedro testemunha, né, sobre a experiência dele, Paulo fala sobre a experiência dele, né, onde a gente viu que os gentios foram batizados com o Espírito Santo e tudo. E aí a gente vê no verso 12 o parecer do Tiago, né, que é o irmão de Cristo, que estava liderando a igreja de Jerusalém. Ele fala assim: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converterem a Deus. Aí, então, Tiago fala assim: ok, ouvimos o testemunho de Pedro, como ele foi na casa de Cornélio, como ele batizou Cornélio no Espírito Santo. Ouvimos o testemunho de Paulo e Barnabé, como Deus agiu no meio dos gentios. Então, Deus tem uma coisa com esse povo. Então, Deus não faz distinção de pessoas. Então, aí ele começa a dar o parecer dele. Então, a gente não tem que perturbar aqueles que dentre os gentios se converterem a Deus. Perturbar no sentido assim: caramba, se Deus já aceitou eles, eu vou impor coisa a eles, né? Mas escrever-lhes que, aí ele dá o parecer, se abstenham da contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Aí foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Aí eles mandam esses homens darem as notícias daquilo que havia sido decidido. Então, o que eles impuseram aos gentios, né? Então vamos reler aqui. Ele fala: olha, se abstenham da contaminação dos ídolos, ou seja, idolatria. Eliminem idolatria do meio de vocês. Qual é a segunda coisa que vocês têm que fazer, né? Relações sexuais ilícitas. Por quê? Porque na sociedade romana era normal aquela promiscuidade cultual, ou seja, você se prostituir no templo, né? Ou seja, era uma promiscuidade ligada à idolatria. Até por isso as duas coisas aparecem meio que juntas aqui. Então ele fala: se abstenha disso. Aí ele continua, né? Da carne de animais sufocados e do sangue. Ou seja, rito alimentar, que era muito caro aos judeus. Depois, mais na frente, você vai ver Paulo argumentando em algumas cartas deles, né, que isso não era importante para ele. Ele fala assim: olha, tem pessoas que comem certas coisas, deixam de comer outras coisas, né? Mas isso tem uma pretensa aparência de piedade, mas ele não serve para refrear as paixões da sua carne, né? Vamos dizer assim. Então, o próprio Paulo depois ele vai argumentar que isso não é tão importante assim. E aí eles mandam informar aquele povo dos gentios. Veja bem, duas coisas que a gente fica na briga até hoje, eles não falam aqui, né? Avisem aos gentios que guardem o sábado. Eles não falam isso. Se o sábado fosse tão importante, eles tinham avisado, que guardem o sábado. Eles não falam. E outra coisa que eles não falam, né? Avisem aos gentios. Avisem aos gentios para recolher os dízimos. E eles não falam. Irmão, assim,
para mim, esse daqui é o argumento definitivo, porque você tem a fala dos líderes da igreja que recomendam algumas coisas e outras eles não recomendam. Então ele fala assim, olha, guardando o que está no Evangelho, que não tenham relações sexuais ilícitas, que não comam sangue, não comam animal sufocado, e bulhufas, guardar o sábado, bulhufas, dá o dízimo, né? E depois a gente vê Paulo exortando eles, ofertem. Então, o dízimo não é mandamento neotestamentário. A oferta é um chamado neotestamentário. Proporcional ao que você ganha, conforme o teu coração, conforme aprover o teu coração, desde que você não desabasteça a tua casa e olhe primeiro para o que são domésticos na fé, né, para ajudar na caminhada. Ficou claro isso? Por que eu quis falar isso? Por que eu estou gravando? Né? Porque eu falei que a igreja tem que começar a se envolver com isso. Então, o principal começo para se envolver com isso é entender o que é isso. Né? Caramba, por que a gente está recolhendo oferta? O que a gente vai fazer com as ofertas? Qual é o princípio? Porque eu não quero que ninguém no nosso grupo esteja ofertando além do que pode, ou esteja ofertando por obrigação, ou esteja ofertando porque acha que vai ganhar alguma coisa e vai repreender o devorador. Entendeu? Então, para que fique bem claro no que eu estou gravando aqui, para você que está me ouvindo, da gravação, né? Você ofertar não vai repreender nenhum devorador. Você ofertar não vai comprar nenhum favor de Deus, né? Você ofertar vai fazer com que você divida a prosperidade que Deus te deu com aquele que não tem. Você ofertar vai ajudar a propagar o reino de Deus. Seja mostrando para quem é de fora da igreja que a igreja cuida dos seus, seja sustentando alguém que está vivendo da obra, né? E você ofertar não é uma maneira de barganhar com Deus, ou comprar o favor de Deus, ou conseguir prosperidade. Não, é uma maneira de você participar com Deus na obra dele. Ficou claro isso? Acho que você já tem essa clareza, né? Eu acho que muitos que estão no nosso grupo já devem ter. Mas eu entendo que às vezes é difícil você ter uma boa medida disso. Aí vamos lá. Essa é a minha observação. Digo eu, não o Senhor. É um princípio bíblico, mas eu não vou citar nenhuma passagem bíblica para defender o que eu quero falar agora. Que é o seguinte. Então eu tenho que manter primeiro a minha casa. Mas se você gasta com o que é supérfluo e deixa de ofertar por causa disso, falando, não, aí só sobrou, no final do mês só sobrou R$10. Mas por quê? Porque você gastou com tudo que era supérfluo, tudo que era materialista e tudo que era para o prazer da sua carne. Aí está em pecado. Não é isso que eu estou defendendo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, tanto que eu citei coisas essenciais. O que comer, o que beber, é a conta de luz, é a conta de água, é a saúde da sua família, é um remédio que você compra, é a educação dos seus filhos. Isso é importante, né? Se for necessário, eu tenho 10 serviços de streaming, né? Se for necessário você cortar 9 para você conseguir ajudar ofertando, corte os 9, porque ninguém morre por não ter um streaming, né? Se é necessário eu parar de comprar videogames, né, para poder usar esse dinheiro para ofertar, pare de comprar videogames. Eu preciso diminuir o meu plano da internet, diminua seu plano da internet. Eu vou ter que vender o meu carro porque eu tenho... Vamos lá, eu estou gravando. Se você não me conhece, essa gravação foi parar nos seus ouvidos. Eu tenho 3 carros na minha garagem, né? Caramba, então, ostentador. Não, aconteceu de eu ter 3 carros aqui. Na verdade, eu tenho um. O outro eu comprei num momento de dificuldade, que esse um meu ficou parado, e eu tenho 2 filhos autistas, você está ouvindo essa gravação, eu tinha que continuar levando os filhos para a clínica, para a escola, então não podia ficar sem carro. Então eu ainda não vendi ele. Eu vou vender ele. Para quê? Para ter recurso para sustentar a minha casa, e poder ofertar, né? E o outro carro, né, infelizmente, meu irmão faleceu recentemente, e minha mãe tinha esse carro com ela, porque tinha esperança dele usar esse carro, ele não usou, e o carro agora está comigo aqui. Então, na verdade, eu não corri atrás desses carros, os carros vieram, vamos dizer assim. Mas não justifica eu dizer que eu não posso ofertar e mantenho 3 carros na garagem. Não justifica eu manter coisas supérfluas e as essenciais, ou seja, amparar o povo de Deus,
doar com o coração liberal ser jogado a segundo plano. Isso não pode ser jogado a segundo plano. Então, se você que está me ouvindo e você é da igreja que congrega na minha casa, né, se prepare para ofertar com o coração liberal, com frequência e proporcional ao que você ganha, descartando as superficialidades dos seus gastos. Ou seja, tenha uma vida financeira mais equilibrada. Seja minimalista, né? Vamos dizer assim. Você tem roupa demais, né? Venda. Pare de comprar tanta roupa, né? Eu tenho 100 pares de sapato. O ser humano só tem 2 pés. Então, você precisa de 100 pares de sapato, né? Eu tenho videogame na minha casa, né? Mas jogo muito pouco, né? Eu tenho livros na minha casa, tenho estantes e estantes cheios de livros. Faz muito tempo que eu não compro livro. Por quê? Porque eu não consigo ler nem os que eu tenho aqui, então é um gasto supérfluo. Então, outro dia eu vi um podcast, eu acho que o próprio Nilson também comentou comigo em outra ocasião, olhar para Jesus como uma pessoa minimalista, e realmente eu era, né? Só que a gente pegar a vida de Jesus como exemplo, olha que coisa interessante, né? Jesus, quando ele foi a julgamento, né? Os soldados tiraram sorte sobre as vestes dele. Por quê? Por quê, Nilson? Estava previsto, né? Hã? Não, sim, estava escrito. Mas qual foi o motivador dos soldados? Porque valeu alguma coisa. Porque era uma túnica sem costura, né? E de tingida, de púrpura e de alto valor agregado. Então, seria como, vamos dizer assim, Jesus não tinha casa, não tinha muitos recursos, mas alguém deu para ele um terno Armani, vamos dizer assim. E ele aceitou e usava esse terno, vamos dizer assim. Vamos pegar um exemplo para a era moderna, né? Quando a mulher do vaso de alabastro, ela foi até Jesus e ela começou a usar o alabastro para ungir Jesus. Qual foi o argumento dos discípulos? Então, olha, não usa esse vaso de alabastro aí com Jesus não, vamos ajudar os pobres, né? Então, qual é o argumento de Cristo? Ele fala assim, não, os pobres vocês sempre os tereis entre vós, né? Mas eu não. Essa mulher está me preparando o meu corpo para sacrifício. O que é interessante aqui? Interessante é que Jesus está falando assim, olha, nem todo o dinheiro que você tem necessariamente vai ser para ajudar os pobres. Aqui nesse caso, né, o dinheiro dela, que no caso está traduzido no alabastro, foi para o ministério de Cristo, não para os pobres. Estou entendendo que às vezes, eu tenho a opção de doar para uma causa de um asilo, de um orfanato, de uma instituição que atende os pobres, e tenho a opção de ajudar um ministério dessa área, Ariadna Oliveira, por exemplo, de um missionário. Não, naturalmente vou ajudar o pobre. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Depende muito do que você vai alcançar, qual é o propósito daquilo, né? A questão do vaso de alabastro está muito ligada ao quê? Propósito, né? O propósito ali no caso era preparar Cristo para o sacrifício, entendeu? Então, qual o propósito por trás daquilo que você está doando ou entregando de oferta diante do altar de Deus, né? Bem, é isso, basicamente. Tá bom? Ficou alguma dúvida sobre essas questões de ofertas e dízimos? Então, nesta igreja, não recolhemos os dízimos, mas incentivamos as ofertas. É isso. Seguindo esses critérios que eu passei. Tá bom? Então, eu vou ver essa semana. Eu sei que foi falado da gente recolher ofertas para investirmos no reino de Deus e na vida dos irmãos em Cristo, né, de forma ampla, né? Recolhendo com um envelope, sem identificar. Eu concordo com tudo isso, mas eu acho que talvez tenha uma maneira de você fazer isso com um depósito bancário, sem identificação, entendeu? Que aí facilita a coisa, porque em vez de ficar trazendo envelope e conta dinheiro, eu vou ver se tem uma maneira de você fazer depósito não identificado, que aí todo mundo deposita sem identificação, não precisa saber quem é que está doando, a gente recolhe e aí a gente vai orar para quê? A gente vai orar para Deus direcionar como a gente vai distribuir esse recurso que vai ser recolhido de forma a equilibrar e seguindo esse critério que Paulo usou em 2 Coríntios, né?
de aquele que ganhou muito não sobra e o que tem pouco não falta. Amém?